O Vasco está na semifinal do Campeonato Carioca e aí vai pegar o Flamengo, né? O Botafogo terminou em nono e, atenção, está fora da Taça Rio e, neste momento, por causa dessa classificação, tem a Copa do Brasil de 2026 também ameaçada. Vamos ver como foi o jogo. Tem muita sede de revancha. A gente pode, e acreditar que a gente pode. Na cabeça do vascaíno, agora só passa uma coisa: a semifinal contra o Flamengo. Para garantir a vaga, o Vasco precisou vencer o Botafogo, que está sem técnico há mais de 50 dias. O futebol não foi bem o que os mais de 17 mil torcedores gostariam de ter visto em São Januário. Vasco e o atual campeão brasileiro e da Libertadores fizeram um jogo fraco. Mas ele estava lá de novo para decidir. Foi só dar oportunidade. Pênalti! Pega no braço, é muito claro, né? E tá um pouquinho aberto, ele tenta até recuar. Quando bate a bola, o braço dele vai para trás. Ô, Cuiabano, que bobeira, hein? O Verratti fez a parte dele. É do Vasco! Verratti de pênalti, deslocando o John. 1-0 que garantiu a classificação em quarto lugar. E o maior rival pela frente. Cara, acabou um clássico importante. Não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita que está melhorando, que pode melhorar. Dos 3 clássicos disputados até aqui, o Vasco só venceu o Botafogo. Perdeu para o Flamengo e perdeu para o Fluminense. Agora são 2 clássicos contra o Flamengo na semifinal. 2 chances para o torcedor do Vasco voltar a acreditar. Hoje ganhamos um grande equipo e todos juntos com a torcida e nós, acho que estamos preparados para tudo o que vai vir. O Piratinha tá colhida, que gracinha. Então tá, é isso. Como o Vasco ficou em quarto lugar, tem o Flamengo como adversário da semifinal do Campeonato Carioca. Num jogo que foi bem do mais ou menos. Ô, meu pai. E era um clássico, tá? Ah, detalhe, falando em clássico. Lê. Não, mas não é culpa só dele. Exatamente. Não tá dando não, solidez defensiva, tá? Nesse caso eu vou dar mérito pro Carille. Foi uma vitória lá Carille. Uma solidez defensiva que deixou muito claro isso. Mas a gente viu... não. Aí foi o pênalti do Cuiabano. Cuiabano que tinha sido expulso já no meio de semana contra o Racing na Argentina. Que mole. Que semana do Cuiabano, né? Que semana. Ali deu mole. A gente ontem ficou bem, de novo, muito claro, né? Que o Vasco ainda tem carências técnicas no elenco que não passam pelo treinador, né? Claro. Podia ter vencido demais. Podia uma qualidade um pouquinho superior, venceria demais o Botafogo. Aí, a gente estava falando do Igor Jesus. Com exceção do jogo, assim, além do jogo ruim, né? Eu acho que tem algumas, assim, vendo muito pelo lado positivo, algumas notícias positivas para o Vasco. A primeira é ter conseguido ganhar um clássico, e um clássico que acabou se tornando mais importante, porque foi justamente o que deu a classificação para o Vasco para a próxima fase. Eu gostei da partida do Coutinho ontem. Eu senti o Coutinho... Querendo demais. Exato, querendo demais e conseguindo, né? Porque às vezes só quer e aí não consegue mostrar. E querendo mas poder. Ontem ele querendo e conseguindo essa defesaça do John, cabeçada para salvar o Botafogo, mas sentiu o Coutinho, assim, em termos de movimentação, conseguindo fazer o que se espera dele, de dar excelentes passes. Tem uma bola que ele enfia para o Piton na área, assim, um passe belíssimo. Acho que são, assim, algumas das notícias positivas para o Vasco, mas é isso, ainda é um time com muitas carências. O Vasco, a gente vai ter que ver até que ponto vai dentro do campeonato, mas independentemente de passar ou não pelo Flamengo, acho que o torcedor nesse momento tem mais dúvidas do que certezas com relação ao time para a sequência da temporada. E pensando no que é o campeonato estadual, que a gente cita sempre como uma pré-temporada, eu acho que o Vasco tem certezas de carências, mas tem muitas dúvidas de quem pode chegar ou como que vai formar esse time
pensando no que é o principal objetivo da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. O Carille já até falou dessas chegadas, né, o Luiz? Desculpa, o Carille, porque os nomes estão previstos para quinta, as chegadas estão previstas para quinta-feira, né? Ele, gente, mas o jogo já é sábado. Calma aí, não sei se vai dar tempo. Não. Na verdade, não chegam quinta-feira, né? O Vasco tem até quinta para inscrever. Os nomes chegam essa semana. Então, ele, não, peraí que o jogo é sábado, vamos dar uma segurada aí, não sei. Também tem que sentir como é que eles vêm, né? Ainda mais por não se tratarem de peças que vão fazer a diferença num primeiro momento, ainda mais num clássico contra o Flamengo, né? A gente viu como foi o clássico na primeira fase do Campeonato Carioca, a inoperância do Vasco, principalmente no primeiro tempo. Mas sobre o jogo de ontem, o Pedrão falou do Coutinho se sentir confortável. Acho que até uma ideia de povoar mais o meio de campo, que foi o que o Carille colocou em prática ontem, principalmente com o Zuccarello, com o Hugo Moura e com o Tietê, dá uma tranquilidade do Coutinho não se preocupar tanto com a recomposição, e quando ele está na fase ofensiva, que esses três jogadores recuam para ajudar na marcação e numa possibilidade de perda de bola, o Piton abre pelo lado esquerdo. Então, quase sempre a válvula de escape do Vasco nos pés do Coutinho pode ser ou o Piton do lado esquerdo ou o Verratti para virar no pivô. Então, acho que esse posicionamento do time e as peças que o Carille escolheu para começar o jogo no clássico de ontem fizeram com que o Coutinho se sentisse à vontade para fazer aquilo que ele sabe de melhor. Quando a bola está no pé dele, conduzir o jogo, cadenciar um pouco mais o jogo e pifar no momento certo. Além da finalização de fora da área, que é a grande característica dele, né? Que corta para a perna direita e bate no gol. Então, acho que esses fatores, mas principalmente a estrutura do time na escalação das peças no meio de campo, fizeram com que o Coutinho se sentisse mais à vontade, e aí mais um mérito para o Carille, né? Povoar o meio de campo, você deixa o time um pouco mais sólido defensivamente falando. E é uma característica que o Carille tem e gosta. E foi criado assim como treinador. E aí dá a possibilidade de ser ofensivo para quem é ofensivo no time. Acho que esse é um dos pontos de acerto do Carille no jogo de ontem. Assim, o que me chama a atenção nesses três especificamente, e até para falar um pouco mais do Fluminense e Vasco que seguem no campeonato, é a quantidade de pontas soltas nessas equipes. Quando eu falo ponta, não é a posição, né? Tipo, as coisas de ajuste mesmo de equipe. O Vasco, por exemplo, eu acho até que é a posição também. Né? Além das pontas Apesar soltas. de ter melhorado um pouquinho com a volta do Ryan, né? Tá chegando jogador para essa função. E provavelmente não estarão disponíveis já no próximo jogo. Tem que chegar aí. Tem chance de ser, porque eles têm que chegar até sexta, né? A janela fecha na sexta. E você estava falando em relação ao primeiro Flamengo e Vasco, o Flamengo dominou, venceu bem. O Vasco pode ter 5 atacantes novos no elenco, na comparação com e muda já totalmente tem 2, a né? perspectiva, né? De formação do time até. Eu acho que ontem já mudou um pouco, né? Se você a volta olhar. do Ryan ali. Se você olhar, por exemplo, que o Paulinho, que para mim é um jogador que tem nível para ser titular do Vasco, ele tem muita qualidade, mas está passando por um momento ainda de recondicionamento, né? Está entrando, pegando o ritmo de jogo de novo. Mas era um time ontem que era inédito para o Vasco, assim, na questão da formatação mesmo. Tinha 2 jogadores mais afeitos ao lado do campo, o Ryan pela direita, o Zuccarello pelo lado esquerdo, e uma trinca de meio, né? Com o Hugo Moura mais recuado, o Tietê. E saindo até um pouquinho mais, acho que o Tietê ajudou bastante o Coutinho ontem na tentativa de armar o time. Bom jogo, né? Tietê ontem. Um bom jogo, aliás, é isso que ele faz de melhor para mim, né? Ser esse segundo homem com capacidade para chegar, com liberdade para chegar ao campo de ataque, para se aproximar do meia central, do meia mais próximo dos atacantes. Ele é um cara que ocupa um setor muito grande do campo, isso ajuda o time a circular a bola. Mas assim, voltando ao tema das pontas soltas, né? Até pelo momento da temporada, é difícil que seja muito diferente, mas quando a gente compara com o Flamengo, nesse caso, né, que teve uma continuidade de trabalho, continuidade de elenco, e tem um nível técnico maior, né? Isso aí é o principal. Elenco melhor. Elenco melhor, isso me chama muita atenção. E o jogo de ontem, para mim, a história do jogo é muito isso, né? Você citou bem ali o início do Botafogo tentando controlar o jogo. Parecia que o Botafogo dominaria o Vasco dentro de São Januário, né? Porque a gente olha ali até os 8, 9 minutos, o Vasco mal conseguia trocar passes, se aproximar da área do Botafogo, e de repente o Vasco assume as rédeas do jogo, começa a finalizar, já faz o gol logo na sequência no pênalti. E o Vasco, por sua vez, está tentando encontrar ainda, né, um time, né? Está tentando buscar dentro de um elenco que precisava de peças para o lado do campo, que está chegando agora pelo menos 2 jogadores que podem disputar uma vaga de titular, ao menos enquanto o Adson não voltar, enquanto o Davis não se colocar à disposição lá no meio do ano. São caras que, enfim, precisam se adaptar, mas que têm bom nível, né? Foram boas contratações do Vasco dentro da realidade financeira que o clube tem. Mas também necessita de muita coisa. Você percebe ontem que o Vasco controlava o jogo na maior parte do tempo, mas nos momentos em que o jogo fugia da mão, ele fugia com muita facilidade. O Botafogo precisava fazer muito pouco para fazer o Vasco sofrer um pouquinho.
né? Então não dá para dizer, eu não consigo dizer ontem o Vasco jogou bem. Acho que o Vasco melhorou um pouco o nível em relação aos outros clássicos. Acho que ele fez mais minutos competitivos em relação ao jogo contra o Flamengo e contra o Fluminense. Mas eu acho que ainda está longe de se colocar pronto para enfrentar um Flamengo em igualdade de condições numa semifinal. Então, a gente tem aqui as entrevistas do Vasco. Queria começar com o Verratti, porque ele sai mais animado do campo, né? E manda quase que um pode vir. Né? E aí na coletiva, aí já é banho tomado, né? Já cabeça fria. O Carille fala, calma, né? Então vamos rodar as duas aí. Cara, a gente cumpliu o primeiro objetivo, que era classificar a semifinal. Acho que para nós é muito importante, não só por a classificação, sino porque a gente está classificado à Copa do Brasil no próximo ano. Este clube tem que jogar sempre, todos os anos tem que jogar todas as competições. Então acho que o primeiro passo era esse. Agora a gente acha que vai pegar Flamengo, tem muita sede de revancha, vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita que está melhorando, que pode melhorar. Hoje le ganamos a um grande equipo e todos juntos, a torcida e nós, acho que estamos preparados para tudo o que vai vir. Teve momentos, os primeiros 25 minutos do Fluminense foi muito bom, depois a gente se perdeu. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Cara, acabou um clássico importante. Não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então, teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem, saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim, um conforto assim, para mostrar que a gente pode, e acreditar que a gente pode organizar. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. O Vasco vai precisar buscar para o enfrentamento com o Flamengo aqueles primeiros minutos do segundo tempo. Do primeiro jogo entre eles, mas esse ponto da pré-temporada que eu citei, que o Botafogo jogou no lixo, é curioso porque o Vasco, com todas as pontas soltas e com todas as questões que a gente vê do Vasco para o restante da temporada, esse campeonato até agora já serviu para mudar o que o Carille imaginava do Vasco no início. O Vasco começou o campeonato tentando um controle no meio de campo com Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho. Era um time baseado num controle de tentativa de controle de posse de bola. Isso funcionou em 2 ou 3 jogos contra pequenos só. E era possivelmente o time mais lento da Série A, o Vasco, naquele momento ali. E aí o Carille depois, não só pelo que aconteceu nos clássicos, mas também pelo que aconteceu nos clássicos, que o Vasco foi muito mal contra o Fluminense e Flamengo especificamente, ontem não. O Carille percebeu, cara, mesmo com todas as dificuldades e as carências do elenco para as pontas, eu preciso colocar jogadores de velocidade. Aí o Ryan, assim que voltou do Sub-20, já foi utilizado. Ele voltou no domingo, o Sub-20 terminou no domingo. Ele já jogou contra o União Rondonópolis na terça-feira. Foi até fez o gol, foi um dos melhores em campo do Vasco na estreia na Copa do Brasil. E o Zuccarello, que é um garoto que estava no destaque da Copa São Paulo, do Vasco, mas não começou ali, a pré-temporada não participou. Ele falou, cara, eu preciso colocar esses 2 jogadores. Tenho muito jogador no meio campo, jogador tecnicamente bom. Vou deixar no banco, eu preciso, por exemplo, ter o Hugo Moura, um volante de mais dinâmica no meio de campo ali, mais pegada do que controle de toque de bola. Então, serve para isso também. Nesses 2 meses, o modelo de jogo do Vasco já mudou e, como eu falei dos 5 que vão chegar, né? Só para explicar ali, o Vasco pode ter 5 atacantes novos no elenco, fora o Ryan, que estava no Sub-20 na comparação com o primeiro jogo contra o Flamengo. O Vasco já fechou com o Garré e o Nuno Moreira não foi anunciado, mas já está no Rio. O angolano Lloyd Augusto, que já está muito encaminhado, jogava na Turquia. O Palácios do Atlético Mineiro está encaminhado. E aí a situação mais difícil é a do Vila Real colombiano, que foi destaque do Sul-Americano Sub-20 da Colômbia. Então o Vasco, como a janela fecha na sexta, o Vasco tem muita chance de ter 5, 4, atacantes novos à disposição na comparação
com o primeiro jogo contra o Flamengo. Eles estariam tirando à disposição. Tirando o Ryan, que hoje é um titular do time. Os que estão chegando poderiam estar, podem estar à disposição para a semifinal. Eles precisam estar inscritos até quinta. Então é um dia antes, é 48 horas antes do jogo. Se eles forem inscritos até quinta, eles podem sim jogar a semifinal. Mas ontem o Carille pediu calma, porque assim, esses caras estão vindo do frio, né? A gente tem que avaliar. Os dois que já estão aqui, né? Física. O Garré e o Nuno Moreira já estão no Rio de Janeiro. O Garré já foi anunciado, estava na Rússia, o Nuno Moreira é português, estava no Casa Pia de Portugal. Tudo isso, eu não quero dizer que é suficiente para o Vasco enfrentar o Flamengo. Ele falou que o Vasco está um passinho atrás. Eu acho que o Vasco, em relação ao Fluminense, está um passinho. Em relação ao Botafogo, está um passo ou um passinho. Em relação ao Flamengo, está um passo grande atrás hoje. E a diferença é considerável. Mas é isso. Por exemplo, o jogo de ontem, o Vasco estava jogando pior e teve um lance de pênalti ali. Pode acontecer, claro. O Botafogo começou o jogo melhor. Mas existe uma expectativa, né? A gente vai ver se isso vai se concretizar, de ser um jogo um pouco mais equilibrado do que foi o Flamengo e Vasco da fase de classificação. E o Verratti, que a gente viu falando ali, foi decisivo mais uma vez. É impressionante quanto ele cresce em jogos assim, né? Eu tava até dando uma olhadinha. A Camila Barbieri passou esse dado ontem durante a transmissão do Botafogo e Vasco. São 8 gols em 15 clássicos, né? É uma média excelente. Excelente. Seria uma média boa de gols se fossem jogos que não contabilizassem só clássicos, né? E é até uma média próxima daquilo que ele tem no Vasco. Mas em se tratando de clássico, que é sempre o jogo mais disputado, mais difícil, com menos gols, muitas vezes tem 0-0, tem 1-1, o cara fazer 8 gols, ainda dar 2 assistências em 15 jogos de um Vasco que não tem sido dominante em alguns dos clássicos, é muita coisa. Ele tem menos de 2 anos de clube, vai fazer 2 anos ainda de clube, e sem sombra de dúvidas é um dos caras prediletos da torcida do Vasco nos últimos anos, pela entrega em campo, pelo aquilo que consegue fazer, né, de gols e gerar de jogo ao time.